Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. E não, a história não se repete. Eu já vou tirar logo isso de entrada porque esse é um dos temas que mais irritam o historiador. Um dos lugares comuns mais utilizados e uns que mais geram interpretações erradas sobre a história. Mas afinal de contas, por que a história não se repete? Antes de eu chegar com esse assunto, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.600 inscritos. Muito obrigado a quem está acompanhando o canal, se inscrevendo e ajudando nesse projeto de história pública. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo as referências que eu uso para fazê-lo, assim como também as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu faço conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O historiador Reinhard Koselleck, o Koselleck, enfim, um dos maiores historiadores do século XX, vai escrever na sua obra Futuro Passado uma das maiores argumentações sobre esse tipo de pensamento. Essa ideia de que a história tem uma função pedagógica, que deve ensinar a humanidade a ficar num caminho correto e se prevenir de erros que se repetissem. E falar que essa visão de mundo está muito conectada a uma visão de mundo cíclica, na qual a história ela sempre recomeça, sempre passa pelos mesmos caminhos, apenas com algumas mudanças incrementais, como personagens, eventos, mas a ideia, os grandes processos estariam sempre se repetindo. Era uma análise muito feita pelos gregos e pelos romanos, assim como outras civilizações que enxergavam não só a história, mas o próprio tempo humano dessa maneira. E essa visão de mundo não existe sozinha. Com o passar de novas ideias, de novas religiões e de novas interpretações do mundo, a gente vai paulatinamente substituindo essa visão cíclica por uma visão mais linear, que seria inclusive muito estabelecida pelo cristianismo, na ideia que a gente tem no Gênesis e que acaba em Apocalipse. Essa ideia também vai estar muito presente no discurso popular, mas não tão forte como a ideia greco-romana, porque essa primeira tem uma ideia primordialmente pedagógica. A gente aprende a história e a gente ouve os conselhos de quem já viveu mais do que a gente para conseguir viver bem, conseguir não repetir erros, conseguir ficar em um caminho de maior qualidade de vida, de maior felicidade. Então, é uma ideia muito comum e que era utilizada, inclusive, por outros intelectuais que usavam o estudo da história para treinar políticos, outros intelectuais, reis, imperadores, nobres, enfim. Então, a história com essa função pedagógica acabou gerando uma grande hegemonia que temos até hoje para fazer com que pessoas pensem na história como uma grande repetição. Porém, no século XIX, duas grandes mudanças intelectuais acontecem com a história e a gente vai ter novas interpretações que também têm grande papel no que se pensa hoje em dia. Primeiro, a ideia de você constituir a história como uma ciência. E esse papel é feito por intelectuais que enxergavam a história também em um caminho linear. Só que esse caminho linear, a sequência de acontecimentos e eventos históricos, acabariam levando a humanidade ao progresso, já que nós sempre estaríamos melhorando a nossa qualidade de vida, aprimorando os nossos conhecimentos, desenvolvendo a nossa razão, e dessa forma esse caminho nos leva sempre a um futuro melhor. É uma crença muito comum desse período de que o futuro sempre vai ser bom, sempre vai ser melhor. E que caso algo dê errado, bastariam aos intelectuais, principalmente aos historiadores, revelar novamente esse caminho correto da sequência das coisas, o caminho que melhor levará a humanidade para esse progresso, e pronto, a sociedade estaria organizada e conseguiria rumar rumo a essa grande felicidade, a esse grande progresso. Porém, essa interpretação coexiste com a interpretação emergente do marxismo, que enxergava a história, também em um caminho linear, como uma grande história da luta de classes, feita por quem teria o poder e quem não o teria. Quem mandaria nas condições econômicas, ou como Marx fala, nos meios de produção, tudo aquilo que a gente usa para produzir, uma fazenda, uma indústria, enfim, e aqueles que estão ali oferecendo a sua força de trabalho, seja numa servidão feudal, seja num proletariado capitalista, enfim. Nessa visão marxista, a gente teria então essa linearidade dialética, os opostos sempre se enfrentando. E aí a gente teria um caminho para a humanidade que encerraria, em algumas interpretações que não são consensuais no próprio marxismo, ao comunismo.
O ponto é que essas interpretações do século XIX ainda vão enxergar a história como uma ferramenta para que nós conseguíssemos ficar em um caminho e, ficando nesse caminho, nós teríamos consciência dos caminhos tomados, dos eventos criados, das ações executadas. E com isso, a gente conseguiria selecionar as melhores ações para ficar em um rumo. Para o marxismo, a gente conseguiria entender a contradição nas classes e conseguiríamos conscientizar a população para que eles, em via revolucionária, quebrassem as suas correntes. Assim como na visão científica tradicional, muito que bebe do positivismo, a gente selecionaria essas ações para arrumar o progresso. E esse tipo de discurso não está claro e propagandeado por aí, com todas as questões ideológicas. Não é assim que funciona. Mas essas ideias estão presentes na formação intelectual de professores, na construção de livros didáticos, nos debates intelectuais que teríamos em grande parte do século XX, e esse senso comum acabaria muito presente, inclusive nas massas, que não diretamente enxergariam a história dessa maneira, como uma ferramenta pedagógica, unicamente para evitarmos os erros do passado. Só que isso não funciona. E as grandes contribuições historiográficas mostram que, de fato, a gente pode sim utilizar a história como algumas coisas bem delimitadas e falar de alguns erros e acertos. O problema é, a história não tem essa função de julgar, e segundo, a história é muito mais do que simplesmente um duelo de visões, um duelo de opressões, ou mesmo uma grande sequência de eventos que rumam a um caminho. A história nos ensina que existem particularidades e, principalmente, grandes questões no tempo que não obedecem apenas um caminho, mas sim, entre idas e vindas, parecem muito mais do que um caminho de um bêbado do que qualquer outra coisa. E isso não necessariamente é uma repetição. As várias escolas historiográficas que a gente possui na construção do conhecimento histórico já dizem muito bem isso. Que os eventos históricos, que os personagens históricos, estão todos eles presos ao seu próprio contexto, à sua própria noção de tempo. E entender isso não é simplesmente entender que não tem celular na Roma antiga, mas entender que o tempo constrói os próprios significados de palavras, as construções linguísticas, as relações sociais, as várias funções que a gente pode organizar em uma sociedade, seja ela religiosa, social, econômica, política e por aí vai. Entender essas questões, entender que tudo está conectado ao tempo, já evita repetição. Porque mesmo que algo se pareça com um acontecimento passado, ele não é o mesmo, não se repete. Nós vamos ter sim características próprias, que, por sua vez, fazem com que nós tenhamos casos, explicações próprias para certos eventos. O fator que explica o Bolsonaro hoje ter vários generais no governo não é apenas uma repetição da ditadura militar. Tem causas específicas, tem os porquês muito particulares e se relaciona com um contexto completamente diferente. Mesma coisa na Argentina. Não é a mesma inflação, não é a mesma política, não são os mesmos líderes, não é o mesmo povo, não é nem mesmo as mesmas condições econômicas ou as próprias estruturas econômicas. E por aí vai. A gente não pode achar que a história se repete porque cada acontecimento é próprio. Cada acontecimento, cada evento, cada personagem, cada manifestação da ação humana, que é isso a história, a ação humana no tempo, tudo isso tem uma característica própria, tem estruturas próprias, explicações próprias, que podem sim se conectar pelo tempo, podem se conectar com outras temporalidades, como um passado muito atrasado, como um acontecimento recente, pode se conectar sim, mas não se repete. Não é simplesmente uma repetição. E muita gente vai falar nos comentários que, Felipe, mas ninguém leva isso tão a sério, é só modo de dizer. Mas não é, porque a expressão nada mais é do que o nosso consciente pensa. É só o jeito que a gente põe para fora algo que está dentro da gente. E infelizmente muita gente não reflete sobre isso, porque também é uma coisa mais metodológica da história que não encontra espaço tão grande na escola, a não ser em brilhantes exceções que felizmente estão existindo nos últimos tempos. Então, entender que cada um tem sua particularidade, porquês e explicações é muito melhor para o senso comum, é muito melhor para entender, inclusive, o protagonismo histórico que as menores pessoas possuem, porque cada uma tem sua particularidade e influencia de certa forma a sociedade e, por sua vez, a história, fazendo com que não seja apenas uma sucessão de eventos e, além do mais, ajuda a mostrar que a história é muito mais sobre entender o mundo, as manifestações, as ações de pessoas que já passaram por nós,
do que fazer essa intenção de ficar catando e fazendo relações para ver se as coisas simplesmente se repetem. Não é assim que funciona e empobrece muito o debate e a construção do conhecimento histórico. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Parece um ponto bobo, cansativo, mas é fundamental para mudar o que as pessoas entendem por história. E se quiserem mais vídeos sobre esses assuntos de filosofia da história, ou sobre qualquer um, deixem nos comentários, que agora a gente já está numa sequência de fim de ano bonita, e aí tem muita coisa para produzir, e eu quero fazer isso, porque agora, finalmente, o mestrado acabou. Então, mandem ver, peçam coisas e continuem acompanhando o Direto do Forno. Galera, até a próxima quinta. Tchau, tchau.